Tutorial. Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã. Dia 19 de junho vai fazer 2 meses do lançamento do novo Moto G6. Eu resolvi fazer o review mais completo que eu pude, cara. Abrindo a caixinha aqui, você encontra o smartphone com uma capinha TPU transparente muito linda. Você vai encontrar um carregador turbo incrivelmente rápido. Já já eu te mostro a média de amperagem desse carregador. Desde o ano de 2014, a Motorola usa a tecnologia de carregamento rápido da Qualcomm. E a média de amperagem desse carregador é de 2.600 a 2.500 mAh, carregando rapidamente essa bateria de 3.000 mAh. Na caixinha você acha um cabo tipo C, que aumenta ainda mais a velocidade de carregamento do carregador turbo da Motorola, e o bom do tipo C é que você pode conectar de ambos os lados. O cabo é relativamente grande, e ainda na caixa temos um fone de ouvido. Fone de ouvido esse herdado da linha Moto G5S, naquele formatinho intra-auricular, um fone com um grave e acabamento bem simples, que vem com algumas borrachinhas extras e cumpre muito bem o seu papel, principalmente por ser muito leve. Temos uma chavinha que abre a entrada de chip, já que a tampa traseira não é removível. Temos alguns manuais. E em questão de design, temos uma evolução muito grande em relação ao Moto G5 comum. Temos a entrada P2 na parte inferior, do lado do conector tipo C. Na parte inferior traseira temos um microfone, o primeiro da contagem, e a traseira com aspecto cromado tem aquelas linhas concêntricas. Infelizmente não temos um flash dual tone aqui. O design da câmera é um tanto quanto peculiar, um sensor principal de 12 megapixels e um auxiliar de 5 megapixels. A tela é de 5.7 polegadas, uma tela IPS com resolução de 1080p. Logo do lado da biometria temos o microfone, o segundo microfone dessa contagem. Na parte superior temos a câmera frontal e do lado da câmera frontal temos o flash LED e aquele fonezinho de chamadas. Toda a linha G6 tem flash frontal, mostrando uma evolução bem interessante em relação à linha G5. O terceiro microfone está na parte superior, do lado da gaveta de chip. Esses 3 microfones servem para cancelamento de ruídos. Mesmo a gaveta sendo híbrida, finalmente eles corrigiram esse erro e agora você consegue usar o seu cartão de memória mais os seus 2 chips sem precisar alternar entre um ou outro. Uma evolução bem interessante por parte da Motorola. O primeiro ponto negativo do smartphone, respondendo à pergunta do Joe Silva, que perguntou se o vidro resiste, e infelizmente, Joe, o vidro não resiste. É um acabamento bem frágil, onde facilmente o aparelho ganhou um arranhão gigantesco na parte traseira. Tudo isso fora os arranhões da carcaça do aro lateral. Então, se você resolver comprar o Moto G6, invista em uma capinha. Em questão de hardware, ele tem um Snapdragon 450, são 8 núcleos de 1.8 GHz, rodando na arquitetura Cortex A53. É um processador bem econômico, com 14 nanômetros, porém, infelizmente, ele é um 625 piorado. Temos a mesma GPU e placa gráfica do 625, que é a Adreno 506, a mesma arquitetura, o mesmo número de núcleos, os mesmos 14 nanômetros, só que ao invés de rodar a 2 GHz, roda 1.8. E isso é um pouco lamentável, pois não oferece tanto poder de hardware assim, em compensação ao Moto G5 Plus do ano passado. Temos 3 GB de memória RAM, 24.6 GB de memória interna. E se você reparar ali na board, só confirma que o Snapdragon 450 é um Snapdragon 625 com clock baixo, ou seja, um processador do mesmo nível do Moto G5 Plus, como eu deixei no print ali para vocês compararem. A tela tem 2160 por 1080 pixels, como é um celular alto e estreito, ele lembra muito um controle remoto. A pegada dele é de fato maravilhosa. O codinome do smartphone é Ali. Respondendo à pergunta do Felipe dos Reis, ele não tem uma comunidade forte de ROMs, porém isso é uma questão de tempo. Motorola sempre liberou o código-fonte muito rápido e já ele vai ter várias ROMs. Em questão mais aprofundada sobre o display, temos aqui um display IPS muito interessante, com uma quantidade significativa de brilho em nits e um contraste muito chamativo. Como eu expliquei para vocês, é um aparelho estreito e alto, e ainda nesse vídeo eu vou explicar para vocês como é a pegada dele, então assiste até o final. Os cantos arredondados da tela 18:9 não são tão arredondados assim, e isso é um bom sinal. Tem inúmeros smartphones com tela 18:9 com cantos muito arredondados, que acaba atrapalhando um pouco na exibição do conteúdo. Aqui temos cantos arredondados, porém não é tão arredondado assim, mostrando um detalhe pequeno e interessante no projeto da Motorola. Eu gravei esse review debaixo do sol e a tela não me desapontou em nada, tanto em ângulo de visão, quanto no brilho, na qualidade de exibição do conteúdo. Desde o Moto G6 Play, que eu também testei, até o Moto G6 convencional, as telas estão incríveis. É um ponto que sem dúvidas vale a pena destacar.
Agora falando do software, houve mudanças muito drásticas em relação ao Android 7.1.1 da Motorola. O suporte ao Android Shortcuts continua, porém agora temos inúmeras novidades no Android Oreo 8.0. Todos os ícones da interface foram redesenhados, perdendo aquele aspecto de diamante que tinha antigamente, porém continuando com a ideia inicial de ícones redondos tipo do Pixel. Inclusive, muita coisa do Pixel que a Motorola implementou no Android 7.1 dela foi removida. Como a versão do Android é a versão Oreo, temos a função dos Adapt Icons. Tudo isso de forma nativa, onde você pode trocar o estilo dos seus ícones na própria tela inicial do smartphone sem instalar nada mais por isso. Sem instalar launchers, sem instalar icon packs, porém foi justamente disso que eu senti mais falta. Um suporte da launcher oficial do sistema a icon packs ou então a temas, coisa que temos há anos na interface da Sony, por exemplo, onde você pode trocar todos os ícones da sua launcher. Outra novidade do Android Oreo é os dots de notificação, a nova interface do Android Shortcuts, que é esses atalhinhos que eu mostrei para vocês. Lembra muito o 3D Touch da Apple, um aparelho teoricamente muito alto. Deslizando em qualquer parte da tela você consegue acessar a barra de status. Isso é uma função muito interessante. Se você deslizar para baixo a partir da dock, por exemplo, você acessa a barra de status. Temos um aplicativo de widget muito bonito aqui, esse relógio que tem a função de tempo. Conseguimos controlar o layout da tela e temos a função de tema Dark. Como vocês podem ver, está mostrando 5 ícones e a gente consegue colocar em 4. Não é uma função tão útil, mas eu achei interessante mostrar para vocês que ela existe. Afinal, os ícones ficam maiores e fica mais feio. Porém, temos muito a falar da interface ainda. Foi repaginada com a meta de ficar apenas o essencial. Abrindo as configurações aqui, por exemplo, a gente vê toda a experiência do Android puro. Abrindo a aba System, sobre o telefone, penúltima opção, vemos o patch de fevereiro e o easter egg do Android Oreo. É um pouco frustrante a questão de ainda estar no patch de fevereiro e a Motorola removeu a animação do Pixel da navbar. No Android 7.1 tínhamos a animação do Google Pixel na barra de navegação, como vocês podem ver. Porém, a decisão da Motorola deixou a interface ainda mais pura e limpa. O aplicativo Moto foi completamente repaginado, com inúmeras novidades, como a função do Moto Key, por exemplo, e a função de sugestões. Você consegue tirar prints, usar a navegação por biometria, você consegue fazer muita coisa e temos o Moto Voice na linha G. Essa foi a principal novidade que eu pude ver aqui. O Moto Voice, que foi lançado em agosto de 2013 no Moto X de primeira geração, sempre foi um aplicativo que esteve presente em dispositivos top de linha ou então intermediário premium, e agora está disponível no Moto G6 comum. Infelizmente não está disponível no G6 Play, porém só de estar no G6 comum já é um avanço muito grande. Entretanto, temos algumas controvérsias aqui. Por que controvérsias, Matheus? Tudo bem que eu tô no meio do mato e o celular não tem obrigação de ouvir completamente o que eu tô falando, porém muitas vezes dá erro. E além disso, a interface está muito parecida com o Google Assistant. Parece que eles simplesmente copiaram a interface do Google e isso não é tão interessante assim. Tá muito parecido mesmo, cara. Porém é interessante você ter alguns comandos de voz sem precisar tocar no seu smartphone. Apenas falando tocar Adele no Spotify e tocar automaticamente. Ou não perturbar e ligar o modo não perturbe automaticamente. Poderia ser melhor e mais funcional? Poderia. Porém ficamos em cima do muro já que a linha G nunca teve essa função. E que ela seja muito bem-vinda. Eu lembro que na época de lançamento o Moto X de primeira geração tinha um processador apenas para o Moto Voice. Talvez a falta de hardware faça o aplicativo ficar meio instável e não funcionar como deveria. Porém, repetindo, é interessante ver ele aqui. Agora no Moto Ações, abrindo o Moto Ações, temos a navegação em um toque, onde você pode desabilitar aquela vibração mega chata quando você navegava com a biometria, e a cada toque na biometria dava uma vibração diferente. A barra de navegação, como eu já mostrei para vocês, ela perdeu os gestos do Google Pixel que tínhamos na versão anterior do Android, infelizmente, eu achava bem bonito. Temos funções de captura rápida da tela, girar para abrir a câmera, os gestos para ativar o flash e muito mais. O aplicativo da Motorola, o aplicativo Moto, sempre foi muito útil, cara. Ele nunca foi apenas uma customização para deixar o seu aparelho lento, sempre foi muito útil. Como o modo de uma mão, por exemplo, que diminui o tamanho ou o esquema da sua tela para que você possa usar o seu smartphone com apenas uma mão. Porém, eu sempre tive dificuldade para fazer a ativação, é algo pessoal meu. Temos inúmeras funções aqui que não cabe entrar em detalhe em todas, senão esse vídeo vai ficar com mais de 1 hora. Temos o Moto Tela aqui, que infelizmente não funciona passando a mão na frente do dispositivo. E sobre o Dolby Audio,
E sobre o Dolby Audio, meu Deus do céu, eu errei tudo aqui. Ele é um excelente equalizador de áudio. A Motorola não está reservando as funções legais para aparelhos mais caros. O Dolby Audio, eu ia falar Atmos de novo, está disponível no Moto G6 Play, no Moto G6 comum e no Moto G6 Plus. Eu simplesmente amo esse equalizador. Para o alto-falante do G6 ser no fone de chamadas é muito interessante. Infelizmente o software continua rodando a 32 bits, eu não sei porque a Motorola pega o hardware de 64 bits e bota o software de 32 bits. Nas primeiras versões do software do Moto G5S Plus, essa gambiarra que eles fazem para economizar um pouquinho de memória RAM fazia os aplicativos ficarem um pouco instáveis e apresentando alguns problemas. E agora sobre a câmera, eu resolvi fazer uma análise totalmente detalhada sobre a câmera, cara. Por isso que esse vídeo vai ter em média de 26 minutos a 27. Temos duas câmeras na parte traseira, uma câmera na parte frontal, e as duas câmeras na parte traseira são bem interessantes. Essa câmera com a lente menor, o primeiro sensor, tem 5 megapixels, é uma câmera auxiliar que não fica disponível para o usuário nas configurações. E o sensor principal tem 12 megapixels com abertura f1.7. A câmera frontal ela tem 8 megapixels com abertura f2.2 e são câmeras bem satisfatórias, com algumas controvérsias que já eu falo para vocês, porém bem satisfatórias. No final do vídeo eu vou deixar alguns vídeos e algumas fotos que eu tirei com a câmera desse smartphone, lembrando que as fotos mais profissionais vão estar no meu Instagram. No final desse vídeo tem apenas fotos de teste. Porém, voltando para a câmera, é uma câmera relativamente completa em funções. Temos o HDR totalmente funcional aqui, que trabalha muito bem com o sensor principal. Lembrando que a câmera secundária ela não é disponível para o usuário acessar ela de forma manual, é apenas um sensor auxiliar. Temos flash, temos timer, temos fotos animadas, que é uma função incrível. Fotos dinâmicas / fotos animadas foi uma função que mais uma vez eles se inspiraram no Google Pixel, onde fotos em formato JPEG simplesmente se mexem. Eu não estou falando de fotos em GIF, eu não estou falando de microvídeos, eu estou falando de fotos JPEG. Fotos dinâmicas ou live fotos no caso, é uma função bem interessante. É aquela ideia de copia, mas copia algo que seja útil e funcione. O modo manual da câmera funciona muito bem. Essa foto que vocês estão vendo foi tirada com modo manual com foco macro, e o sensor consegue captar os detalhes de forma simples. Porém, as câmeras não são perfeitas, e já eu te digo por quê. Abrindo o modo manual aqui, temos vários controles manuais que vão de ISO à exposição. Começando pelo primeiro deles, no caso, você tem o controle de foco. O foco macro ele serve para tirar fotos muito perto. Digamos que você queira tirar uma foto de uma formiga, por exemplo. Daí no caso você vai usar o foco macro e todo o resto vai ficar desfocado, para o objeto em até 5 cm da lente da câmera ficar em evidência. É uma função muito interessante e muito útil. A segunda opção, que é o balanço de branco, te ajuda a controlar o balanço de branco das suas fotos, ativando o modo incandescente, por exemplo, que é um modo que pelo menos para mim é muito útil, cara. Tem vários modos do balanço de branco e logo abaixo temos o controle de exposição, que infelizmente vai até 1.4. Algo interessante de se falar é que no Moto G6 Play, o controle de exposição vai até 1.5. Meio estranho? Talvez. As suas fotos noturnas não vão ser as melhores, porém é muito aceitável pelo preço. A ISO vai até 3200, o que é meio padrão, e embaixo, por último, temos um controle de luminosidade / brilho. Porém, as câmeras desse smartphone são bem complexas, e as funções não acabam por aqui. Deslizando para o lado, você tem o modo retrato, modo recorte, cor em destaque, panorama, leitor de texto, efeitos animados, porém infelizmente nem todos funcionam bem. O modo retrato, por exemplo, que antes era chamado de profundidade de campo pela Motorola, não tem um desfoque de fundo tão interessante assim. É um desfoque bem falho, o qual apresenta erros graves inclusive. E já eu mostro para vocês. O software de pós-processamento está trabalhando na imagem quando desfoca em locais que não era para desfocar. Tudo bem que ele funciona melhor em pessoas do que em objetos em si. E para objetos eu recomendo que você use o foco macro da seção do modo manual do seu smartphone. O foco é bem melhor e não tem erros de recorte. Você consegue os mesmos resultados do fundo desfocado sem erros de recorte. E erros de recorte é algo bem normal nesse ramo de fotos em modo bokeh, modo retrato ou profundidade de campo. Mesmo a Motorola pecando muito nisso, dá para relevar.
E a função recorte mostra como o recorte deles é zoado, cara. O recorte dos objetos é bem problemático e a função recorte mostra isso. Como vocês puderam ver, cortou onde não deveria ter cortado. Porém, eu acredito que a Motorola vai melhorar o seu software no futuro. Recentemente, ela lançou uma atualização em junho, e mesmo com tantos problemas, eu ainda acredito no potencial da empresa. Temos o modo cor em destaque, que é um modo muito sinistro. E olha só a gatinha que apareceu aqui, cara. Que linda! E esse, sem dúvidas, é o review mais estranho que você já assistiu em toda a sua vida no YouTube. Mas enfim, o efeito cor em destaque, mesmo sem ter uma câmera monocromática, ele tira toda a cor do ambiente e deixa apenas a cor que você selecionou. Você toca no verde, por exemplo, fica apenas o verde e o resto fica totalmente em preto e branco. Isso é triste porque mostra que a câmera monocromática do Moto G5S Plus e do Moto Z2 Force é meio inútil, porém é interessante ver essa função aqui, mesmo sem a câmera secundária ser monocromática. Dá pra você tirar resultados bem legais com esse modo, inclusive dá pra você tirar a foto totalmente em preto e branco, caso seja do seu interesse e tudo mais. E são funções interessantes que te levam a novos estilos e a novos caminhos de fotografia, cara. Saído daquela monotonia, sabe? Vê minhas fotos no Instagram depois que talvez você entenda. Agora, voltando pro efeito de cor, deixando apenas uma cor em destaque, mesmo que com erros de software, e como eu disse, a Motorola tem muito a aprender ainda, bugando cabulosamente essas funções, porém mesmo assim, esse efeito dá um contraste melhor nas suas fotos. As fotos em panorama, creio eu que vocês já conheçam, você move o seu smartphone na paisagem, ele tira várias fotos e tudo mais, funcionando até na câmera frontal, como a função selfie em grupo. Temos a função de leitor de texto aqui também, que é muito bem-vinda, porém basicamente nada parece funcionar com maestria nesse software de câmera, cara. Mesmo tendo funções bem legais e úteis, a função de leitor de texto é praticamente inútil, te mostrando um texto totalmente contrário do que aparece na imagem em si. A função de efeitos animados é muito bem-vinda, mais conhecida como Air Stickers, é muito parecida com os efeitos do Instagram. Com esses efeitos você consegue tirar fotos ou vídeos e tem vários efeitos diferentes para que você possa ir fazendo a troca. Seguindo mais uma vez aquela ideia de tirar a monotonia da fotografia, a Motorola tem ideias boas, só falta colocar melhor em prática. É tipo aquele aluno da feira de ciências que tem recursos, mas não consegue colocar tão em prática assim. Abrindo as configurações aqui, vemos algumas funções, como a função de câmera inteligente, que reconhece os objetos e pontos turísticos, isso é muito importante, é uma função muito bem-vinda e muito legal também. Temos a função de câmera lenta, que grava em até 120 quadros por segundo, ou 120 fps, ou frames por segundo, chame como quiser, e você consegue ver com todos os detalhes a folha caindo no chão, a folha que eu joguei com toda a velocidade, caindo no chão lentamente. Você tem um controle, podendo editar a parte que você quer que fique rápida e que fique lenta. Você tem até 32 vezes de time-lapse nessa câmera. É uma função estupidamente incrível, principalmente para você que quer filmar o pôr do sol, por exemplo, que basicamente é uma imagem acelerada. Porém, nesses últimos modos que eu falei, não tivemos nenhum bug. E os efeitos animados funcionam muito bem, tanto em foto quanto em vídeo, sem bugs e sem lags. Temos a estabilização eletrônica por aqui, é uma estabilização bem útil, por exemplo. Eu gravei alguns vídeos com essa estabilização, não tenho nada de negativo a falar. Entretanto, eu tenho o Moto G5S Plus, cara, que grava em 4K 30 quadros e o Moto G6 não grava. Eu não entendi isso. Moto G5S Plus gravando a 30 quadros e o G6 não. Em questão de desempenho, eu vou falar para vocês os números que vocês adoram ouvir. No caso do Antutu Benchmark, eu sei que esse review ficou muito longo e você só deve estar vendo isso até aqui caso realmente vá comprar o smartphone. Por isso que eu resolvi fazer algo longo, prolongado e que tenha o máximo de informação que eu possa passar para você. Quando a gente estava falando de hardware, que eu estava mostrando para vocês o processador e a board desse smartphone é a MSM 8953, é a mesma board do Snapdragon 625 e 626. Não é um processador ruim, você não vai encarar lags, você não vai ter problemas, porém não é tão novo assim. É como se fosse um processador reciclado no caso. Logo, espere números no Antutu Benchmark, os mesmos do Moto G5 Plus, Moto G5S Plus, Moto Z2 Play, por exemplo. Os do Z2 Play só vão ser superiores por causa da memória RAM elevada e do clock alto, por exemplo.
Quando eu cheguei a fazer o teste do Moto Z2 Play, por exemplo, ele fez em média 76 mil pontos no Antutu Benchmark, que é uma pontuação bem parecida com o Xiaomi Mi A1, por exemplo, e vários smartphones com Snapdragon 625. Aqui fizemos 68.500, justamente por ser uma versão com 1.8 GHz. Em questão de games, conseguimos rodar o GTA 3, conseguimos rodar o GTA Vice City, ou Vice City, não sei como você chama, e o tão nostálgico San Andreas. Conseguimos rodar o PUBG também, que é o joguinho que vocês tanto amam, e é interessante falar que esse teste de games foi feito no Moto G6 Play, não no G6 convencional. Então, obviamente, o G6 convencional vai rodar, já que o G6 Play é um pouquinho inferior em hardware e conseguiu rodar normalmente os games em resolução alta. Dependendo do título, você pode encarar alguns lags, porém a maioria dos games roda normalmente. Me fizeram uma pergunta se o smartphone tinha suporte ao Google Câmera e como ele roda a 32 bits, ele só funciona no Google Câmera 4.2. Ele tem processador, ele tem o Câmera 2 API ativo nativamente, era para funcionar normalmente, mas como a Motorola teve essa ideia de fazer o smartphone rodar 32 bits, infelizmente só funciona o Google Câmera antigo. Então, Felipe dos Reis, você vai conseguir fotos com HDR+, mas não vai conseguir com modo retrato. O Fernando dos Santos está pedindo para eu fazer o comparativo entre a câmera normal e a Google Câmera e não mudou quase nada, cara. Até porque as diferenças da Google Câmera e da câmera normal é justamente o balanço de branco e o controle de exposição, porém é relativo. Principalmente em fotos noturnas, o Google Câmera se sai melhor, por causa da forma de processamento das imagens em HDR+. O João Vitor tá perguntando se vale a pena sair do Moto G5 Plus pro G6 e como eu falei pra vocês, o processador é quase idêntico. Eu não sairia. Eu não gostei da qualidade da câmera frontal, a qualidade da câmera traseira é aceitável, porém eu não vejo tantos motivos assim. É basicamente o Moto G5 Plus com uma tela nova e com uma câmera traseira nova. O Igor tá perguntando se o formato da tela 18:9 atrapalha a pegada do smartphone, muito pelo contrário, ajuda na pegada. Afinal, ele parece um controle de TV e entra melhor no seu bolso, não é um aparelho muito largo. E ao mesmo tempo que ele não é um aparelho muito largo, ele tem uma tela muito grande. O Rafael Córdoba tá perguntando sobre a autonomia de bateria e a média é 8 horas de tela, cara. Afinal, o Snapdragon 450 é um processador muito econômico. Eu achei interessante falar que o smartphone tem desbloqueio facial, mesmo que seja algo feito por software, é muito interessante isso estar presente aqui. Desbloqueios faciais por software não são tão seguros, porém a presença da função é muito bem-vinda. O desempenho do smartphone em redes sociais como Facebook, Facebook Messenger e Instagram é bem interessante. É justamente o que a gente espera, que ele rode os aplicativos de rede social sem tanta dor de cabeça, como a gente tem no Moto G5 comum. Tudo bem que o aplicativo do Facebook é bem mal otimizado, porém é o mínimo que a gente espera num smartphone assim. A rolagem das listas e tudo mais é tudo bem fluido, afinal praticamente ele roda o Snapdragon 625. Pode ser que no futuro dê problemas em questão de lags, pode ser, porém por enquanto tá tudo ok. Lembrando que caso queiram ver mais fotos com ele, esse é o meu Instagram, mateus.apk com TH e Z. Temos uma fluidez notável nos stories também, e a captação de áudio desse smartphone foi bem melhor que do G6 Play. Do G6 Play foi realmente um problema. Perguntaram se ele era um intermediário premium igual ao X4 e não era, por causa do Snapdragon 450. O Lucas Godoy tá perguntando quando que eu vou liberar o APK para vocês. Assim que eu terminar meus testes. O Francisco tá perguntando qual o motivo para comprar, e é câmera, tela e design. Infelizmente é só isso mesmo. O Rafael Zantucci quer saber a câmera dele em baixa luz, eu já mostro no final do vídeo as fotos que eu tirei. O Matheus Duarte falou para eu fazer um review diferente e eu tô aqui há 25 minutos tentando ser diferente, cara. Tentando sair da rotina aí dos canais comuns. E em questão de fotos do smartphone, a gente vai ficar com alguns minutos aí para vocês perceberem a qualidade das fotos. E são fotos que estão misturadas, muitas fotos com modo retrato, modo profundidade de campo, foco macro, por exemplo, o efeito de cor seletiva que eu mostrei pra vocês, que deixa só uma cor no ambiente. Não é uma câmera incrível, porém não é uma câmera ruim. Basicamente é isso. Só a câmera frontal que eu achei ruim. A câmera frontal me desapontou, cara. Inclusive a abertura da lente do Moto G5S Plus, da lente frontal, é de 2.0 e no Moto G6 é de 2.2. Talvez isso ajude para eu não ter gostado tanto das câmeras frontais assim.
Porém, em fotos noturnas, a câmera se sai muito bem, inclusive, sem granular tanto assim. E é um aparelho controverso. Vai muito de você querer comprar ou não. Não espere um aparelho top de linha, ou um aparelho incrível, ou um aparelho que não vá travar, que não vai te dar dor de cabeça, porque até ano que vem é capaz que ele comece a dar umas engasgadas. Porém, a Motorola está otimizando muito o software. Então isso acaba sendo muito relativo mesmo. E em questão de vídeo, cara, quando eu fiz esse review, eu só gravei com a câmera frontal em questão de vídeo, então dá pra vocês terem mais ou menos uma noção que não tem tanta estabilização assim, a estabilização dele na frontal não é legal, na verdade não tem estabilização nenhuma na frontal, o que infelizmente é uma pena, porém é interessante pra vocês verem. Bom, jovens, 25 minutos, espero que vocês tenham gostado, de coração mesmo. Todas as fotos tiradas com esse smartphone vão estar no meu Instagram. Esse é o Moto G6 e é isso, mano. Fui! Fiquei até sem voz aqui.